Olá, boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma joia que brilha no mar Mediterrâneo. Sardenha, a ilha cercada por águas de um azul intenso, mistério e beleza. Da praia de areias cor-de-rosa ao cânion mais profundo da Europa. Qual o segredo da alimentação de homens e mulheres que ultrapassam os 100 anos de idade? A bravura de um povo que insiste em trabalhar até os últimos dias da vida. Uma culinária riquíssima, o pão que dura meses e continua crocante. E as emocionantes cavalgadas sardas. O que existe na Sardenha de mais bonito e vibrante, além do mar azul turquesa, verde esmeralda, além das montanhas selvagens, o animal mais meigo, ou das inumeráveis pedras, o que há de mais intenso na Sardenha são os tipos humanos, como a bela Maria que tira a música das pedras num jardim de esculturas inimaginável. A brava Paula, conhecida como a última mulher do planeta a saber fazer esta receita de macarrão, complexa e inimitável. E o fotógrafo que descobriu um cânion profundo no centro da ilha e que com as suas fotos também divulgou as construções incríveis da antiga civilização nurágica que só existiu aqui. Para nós, tudo começou com uma longa viagem pelo Mediterrâneo. De Civitavecchia, perto de Roma, para Olbia, no nordeste da Sardenha. Depois Palau, mais uma balsa e uma paisagem de parques naturais começou a aparecer, junto com uma linda cidade cor-de-rosa. La Maddalena, um arquipélago dentro do arquipélago da Sardenha, ao norte, muito próximo da Córcega, ilha francesa que até o século XVIII pertencia à Itália. O nosso primeiro impacto foram as cores do mar. E o nosso primeiro impulso foi conhecer a praia mais bonita e o seu intrigante guardião. No caminho, Marcelo Origoni, comandante experiente, nos mostra antigas jazidas de granito, que foram importantes para a economia regional e que conquistaram o mundo. Marcelo revela que com o granito daqui foi construída a base da Estátua da Liberdade de Nova York. Nesta Sardenha exposta ao vento, vamos na direção da ilha de Budelli, que está muito perto das temíveis Bocas de Bonifácio, um estreito de mar em frente à Córcega, ameaçado por correntes e ventanias. Mas o dia prevê calmaria. 1 hora de navegação e um barco menor chega para nos levar à ilha que não possui nenhum tipo de cais. A chegada é de tirar o fôlego. Uma breve caminhada e lá está, a praia colorida pelos fragmentos de um micro-organismo que vive numa planta aquática. Essa areia, durante anos, foi roubada pelos banhistas. Por causa da sua areia rosa, que está desaparecendo, Budelli é uma das paisagens mais bonitas e incomuns da Sardenha. Mas é uma ilha que teve um destino conturbado. Foi para leilão várias vezes, foi comprada por milionários até de outros continentes. Há 20 anos, numa medida extrema, a ilha foi fechada. Ninguém mais pode pisar nessa areia, nem nadar nessas águas cristalinas. A areia cor-de-rosa é protegida por uma corda e pelos olhos atentos do seu guardião, um eremita que vive na mais completa solidão. Bem, nem tanto. Mauro Morandi, de 79 anos, tem milhares de seguidores nas redes sociais. Ele mora neste barraco aberto com muito poucos objetos. Um tablet e uma história de casualidade.
Estava passando num velho barco a caminho da Polinésia e ficou. Isso já faz 29 anos. Siccome ero scappato da una società. Fugi de uma sociedade que não respeita o indivíduo, que só quer poder e riqueza. Precisa ver no verão os iates enormes que chegam, muito desperdício de dinheiro e uma pobreza extrema. Mas eu encontrei aqui a minha Polinésia, e aqui tem uma coisa que lá não tem, os perfumes das plantas mediterrâneas. Boudeille é uma ilha cheia de alecrim. O nosso segundo impacto foram as formas das rochas, tão estranhas que lembram animais. Um cachorro, um elefante, viemos conhecer quem mais observou e documentou essas pedras. Italo Innocente, 80 anos ainda em pleno exercício. Ele tinha acabado de lançar um livro de mais de 1000 fotos da paisagem sarda e do seu povo forte e corajoso. Nel 61, i pastori, vedi quando... As pessoas daqui o emocionam. A sua Sardenha o emociona tanto que ele nunca conseguiu ir embora. O famoso fotógrafo, testemunha de quase um século da história sarda, nos apresenta a vida madalenina. A população de 11.000 habitantes foi formada há 250 anos pelos corsos que traziam as cabras para pastar. Porto de Calagaveta, uma referência de costumes que vão do luxo dos barcos à simplicidade dos pescadores. Peixe fresco se acha todo dia no mercado. E os enormes caranguejos sempre impressionam. No Bar da Paula, o ponto de encontro da Madalena, Ítalo nos falou das suas passagens pelo Cânion de Gorropo, um lugar que, com as suas fotos, ajudou a divulgar para o mundo. A primeira vez que eu fui, fotografei me arrastando para passar entre uma pedra e outra. Não conhecia, não tinha equipamentos adequados. Passei sede até quase morrer. No fim, desciam gotas de água que eu tentava beber e que caíam no rosto, quase nunca na boca. Quem não conhece se perde e muitos morrem por lá. O seu cartão postal será a nossa bússola, província de Nuoro, centro-oeste da Sardenha. Deixamos para trás o mar, agora começa a parte mais dura. Aqui, as brumas do Supramonte, um complexo de montanhas e planaltos, escondem um cânion primitivo, onde durante os últimos séculos a mitologia sarda afastou a população com a lenda de Samama de Gorropo, um monstro que destruía homens e animais. O primeiro trecho se faz de carro. Depois é preciso seguir a pé e novos amigos se juntam ao grupo. Bom, o tempo está esquentando e nós temos pela frente 2 horas de caminhada. Nós vamos contar com a ajuda de 3 jumentos que vão levar parte do material. Esses animais são muito graciosos, hein? Esses animais são muito graciosos, não? Sim, e são muito úteis, ajudam e fazem companhia. É o companheiro ideal. Os pastores antigos usavam para transportar queijos e peles até a cidade. Bilia, que se define orgulhosamente como um homem do Supramonte, é um pastor de hoje que também trabalha na exploração de um turismo de aventura. Qual é a beleza do Supramonte? A variedade, um ambiente único em todo o mundo, cheio de grutas, gargantas, rios, restos pré-históricos, um reino de tantos animais selvagens. Há pequenas e boas estradas, mas com alguns obstáculos.
O rio Fluminedo, com a sua água transparente, é o responsável pela erosão que, em milhões de anos, formou a fenda na rocha. De longe dá para ver que a parede da garganta é imponente. Gorropo può ser definito come un capolavoro della natura. O diretor do parque, Fabrizio Valli, diz que Gorropo é uma obra-prima da natureza, graças também ao movimento das placas tectônicas. O isolamento do território nos consentiu de tê-lo assim, virgem. Ao contrário de outros cânions, Gorropo é absolutamente indomável. Se hoje a caminhada é cansativa, imagine há 40 anos, quando o fotógrafo se embrenhou por esse mato. Ficamos muito surpresos quando encontramos uma brasileira com um bebê de 2 meses e meio fazendo a mesma estrada. Gabriela Trevisan vive na Alemanha com um marido espanhol. Os dois estão de licença pelo nascimento de Daniel. Ele está aguentando bem? Tá, ele tá tranquilo, ele adora viajar. Quando o casal enfrenta as pedras escorregadias com o bebê no colo, ficamos aflitos. Sabemos o quanto é difícil de se equilibrar. Uma imagem nos faz relaxar. Bilia decreta pausa e da mochila saem queijo fresco e linguiça da terra. Almoço de pastor é assim, sem toalha e sem prato. E a Gabriela já está voltando. Ele dormiu? Dormiu. Ele acabou dormindo no meio do passeio. A parte mais difícil apagou. Como é que foi o encontro com o Gorropo? É muito lindo, é demais. É realmente impressionante. Você se sente muito pequeno, porque É imenso. é imenso. Agora falta pouco. Resistimos às últimas pedras. Uau! É maravilhoso. Aqui estamos na entrada do cânion. Com uma composição de xisto e granito, este é um monumento geológico de importância pré-histórica. Povos da antiguidade viveram ao redor dele. Gorropo, em língua sarda, significa garganta. Nos seus 500 metros de altura e nos seus 4 metros de largura nos pontos mais estreitos, Gorropo é considerado o cânion mais profundo da Europa. As diferenças de temperatura aqui dentro favoreceram o crescimento de plantas que não existem em outros lugares. A umidade nas paredes é visível, se pode até beber. Foi ela que salvou a vida do nosso fotógrafo Sardo. Até musgo cobre a rocha. É uma terra apreciada também para esportes extremos. Depois de 12 quilômetros, finalmente a flor rara de Gorropo, Laquilegia nurágica. O dia acabou numa atmosfera mágica, conhecendo mais a vida dos pastores sardos. Durante alguns meses do ano, quando viajam para levar as cabras para se alimentar, é numa cabana como esta que passam as noites. O jantar é farto, com presunto de montanha, cabrito na brasa e muita calma para conversar. As noites no Supramonte são uma forma original de se conhecer essa Sardenha muito autêntica. A comida dos pastores, o jeito de cozinhá-la. Depois eles se sentam ao ar livre, muito tranquilos, porque aqui não existem animais venenosos em toda a ilha. E contam muitas histórias. O assunto preferido deles, claro, é o território sardo. Sicuro, credimi, un posto così non l'ho mai veduto. Non l'ho mai visto. Perigo no mar.
como aliviar o sofrimento das tartarugas que engolem plástico, a poderosa dieta da Sardenha e o surpreendente malabarismo dos cavaleiros sardos. É no próximo bloco. Porto Torres, norte da Sardenha. Esse é o ponto mais próximo da ilha de Asinara, mais um pedaço de Itália selvagem onde se desenvolveu um tipo raro de asno branco. Maré calma, mas as nuvens prometem chuva. Toda a ilha tornou-se um parque nacional em 1997. Ali há poucas construções operativas. No Palácio Real, que foi uma das residências do rei da Itália durante a monarquia, fica uma sede do Ministério do Meio Ambiente. O diretor do parque, Pier Paolo Congiato, conta que, como em toda a ilha distante, aqui também existiu um cárcere. E que esta capela foi construída para os prisioneiros doentes da Primeira Guerra Mundial. No pronto-socorro de animais marinhos, um projeto em parceria com a União Europeia, vamos ter uma ideia do estado de saúde do mar Mediterrâneo. Uma vítima já está no colo do veterinário. Ainda não se sabe o que ela tem. A tartaruga tenta caminhar, mas parece muito cansada. Lei, adesso cosa fa com a tartaruga? O que o senhor faz com ela agora? Fazemos a visita clínica para ver se ela engoliu corpos estranhos. Ela foi recuperada no mar, flutuando com a barriga voltada para cima. O raio-x pode revelar o que ela tem. A tartaruga careta é a mais comum no Mediterrâneo, mas agora a sua casa, para ela, representa um risco. A radiografia mostra uma mancha no esôfago. Daniele diz que é plástico o que ela engoliu. Metade das centenas de tartarugas que são trazidas aqui por ano engoliram material plástico, e isso pode levar à morte. Há outras ameaças muito perigosas. Muitas dessas tartarugas chegam aqui feridas porque engoliram um anzol como esse, de 6 a 8 centímetros de comprimento. Esse anzol foi tirado do esôfago de uma tartaruga, assim como esse aqui e esse aqui também. Elas chegam, em geral, do norte da Sardenha ou da Córcega. A pesca profissional captura acidentalmente cada vez mais tartarugas marinhas. Um problema tão grave no Mediterrâneo que, se não for combatido, poderá levá-las à extinção. A tristeza do animal contagia a todos. Seguimos os rastros do asno sardo. Os cinzentos estão em toda a Sardenha, mas os brancos são exclusivos daqui. Estão sempre juntos, andam até em fila, vivem soltos e para encontrá-los é preciso procurar nos campos, entre outros bichos. O território à disposição é vasto e cheio de alimentos. Tento me aproximar daquele grupo, até tocar o asno branco. É um animal selvatico, em genere não succede quello que está succedendo adesso. É selvagem, normalmente isso não acontece, de alguém se aproximar tanto. Está esperando um filhote, então deixa o homem se aproximar para ter um suporte. O asno branco é um dos animais mais ternos da Sardenha. Ele é albino, resultado do profundo isolamento da região. A sua origem ainda não é clara, mas muito provavelmente se trata de uma espécie que nasceu aqui mesmo, na ilha de Asinara. Hoje são pouco mais de 90 albinos. Há muitas lendas sobre eles, que teriam vindo do Egito. É provável que, pelas dificuldades da vida num lugar como esse, nasceram animais um pouco mais fracos, albinos. Mas, na evolução, o asno branco assumiu uma forma do rosto diferente do tipo cinza e possui órgãos genitais diferentes, especialmente a fêmea.
são doces e fazem bem aos seres humanos, principalmente às crianças, porque transmitem muita serenidade. São o maior patrimônio desta terra. Asinara quer dizer Ilha dos Asnos. Continuamos viagem e a nossa direção agora é o passado, rumo a uma construção que não se parece com nada de conhecido. Não é um castelo ou uma casa, nem uma cabana. Tampouco é um labirinto, ainda que pareça. É um nuraghe. A civilização pastorícia na Sardenha foi definida há muito tempo atrás, na pré-história, com uma população que tornou única a paisagem desta ilha. A misteriosa população nurágica feita de pastores deixou como herança imensas construções de pedra que sobrevivem até hoje como relíquias arqueológicas. Estamos em Barumini, província sul da Sardenha, no coração da ilha. Descoberto nos anos de 1950, este é o maior monumento nurágico da humanidade, patrimônio da Unesco. A arquitetura parece ter sido feita em forma de torres, como nesta reconstrução. A arqueóloga Tiziana Serra diz que a estrutura tinha várias funções: a vila de moradores, um centro de poder e também de defesa. Durante a civilização nurágica, os velhos eram fundamentais. Existia até o culto aos anciãos. A mulher também possuía importância como sacerdotisa. Em toda a ilha existem ruínas de 8.000 nuraghes. Na colina, em frente ao Colosso de Pedra, nasceu a cidade de Barumini, tão antiga quanto os nuraghe. Desfrutando da mesma paisagem, a poucos quilômetros dali, a engenheira ambiental Carla Lotti fica feliz quando usa a enxada. Mas faz spesso usare la terra? Você faz isso com frequência? Sim, para mim é uma terapia gratuita, porque esta é a minha vida. Meu avô comprou essa terra não cultivada antes de descobrirem o nuraghe. Eu sou a primeira neta e ele me passou essa paixão. A mãe de Carla também considera um privilégio viver aqui. O nuraghe é a primeira criatura que vejo. O nuraghe é a primeira criatura que vejo de manhã quando desço de casa e a última que vejo antes de dormir. Sinto que passa essa força que nos leva para frente, a força dos reis nurágicos. Antonina é especialista no doce mais popular da Sardenha, as ceadas, uma espécie de pastel de queijo frito coberto de mel. Na terra da longevidade, a família nos preparou uma mesa com os produtos agrícolas que cultivam e que compõem a alimentação básica dos que vivem muito tempo. A dieta sarda é um pouco diferente da do resto do Mediterrâneo. Para começar, entre as montanhas, o peixe é inexistente. O sardo, que vive muito tempo, come pão, queijo pecorino, que pode ser fresco ou envelhecido, vinho tinto, óleo de oliva, alguns grãos, verdura da horta e fruta do quintal. E com que frequência? Com que frequência a senhora come carne? Comemos carne quase todos os dias. A carne é uma das preferidas. E entre elas a carne de ovelha. Nos campos ainda existem pastores e até pastoras. Maria Laura pastoreia desde os 10 anos de idade e entende bem a teimosia das ovelhas. Faço isso com prazer, mesmo que pese um pouco, mas se você faz com prazer, nem sente o cansaço. Não faz com satisfação. Quando vêm os filhotes, a alegria aumenta. Meu avô tinha 102 anos quando morreu em 2011. Ele passou frio e sede, mas tinha cabras, porcos e gado. Eram tempos difíceis. Acho que existia mais afeto entre as pessoas, mais amizade e sinceridade. Mas a pastora tem clientes afetuosos, como a dona Antonina, onde ela vem fazer o queijo.
traz leite de cabra. O filho Luigi também ajuda a preparar o pecorino sardo, uma espécie de parmigiano caprino, um tipo de queijo inteiramente artesanal, uma das delícias do território e que ajudam a viver mais e melhor. A senhora acredita que as pessoas aqui vivem tanto por quê? Porque não se arrende. Porque não desistem. Se alguém para de trabalhar jovem, aos 50 ou 60 anos, está perdido. É preciso trabalhar até o fim, de acordo com as próprias forças. Mas não se pode ficar na poltrona. Però non restare in poltrona. Saímos da região montanhosa e pegamos a estrada para Nuoro, onde vive uma mulher conhecida como a última pessoa do planeta que sabe fazer bem esta receita de macarrão, o filindeu, que quer dizer fios de Deus. Paula Abraini nos conta que tinha 16 anos quando aprendeu com a sogra. Eu era muito jovem e me apaixonei por esse prato. Ela puxa a massa, dobra, estica. As mãos têm que ser firmes e precisas, para que os fios saiam assim, finos. Rápido. E tirare subito e fare così. Tirare, tirare, tirare. Que bello! O filindeu nasceu há 300 anos como a sopa dos peregrinos que iam visitar um santuário de São Francisco, perto de Nuoro. Na direção sul, noutra cozinha sarda, à beira de um fogão de lenha, encontramos um dos pães mais originais de todos os tempos, o carasau, aqui chamado de pistoco, que é um tipo um pouco mais espesso. Tem a aparência de pizza, mas é diferente de tudo. Vitória Mereu, de 89 anos, diz que os sardos sempre ajudaram uns aos outros, até na hora de fazer o pão. As famílias faziam o pão juntas, trabalhavam com as mãos, não tinha máquinas. Às vezes se passava até uma semana dentro de uma casa fazendo pão. Ele sai do forno muito macio e depois começa a endurecer. Esse é um dos pães da Sardenha que foram feitos especialmente para os pastores, pensando na vida que eles levavam, porque os pastores ficavam muito tempo fora de casa com os animais, então precisavam de um pão que durasse mais tempo. Agora ele vai murchar, vai ser cortado em duas partes e vai voltar para o forno. E justamente por ser assado duas vezes é que ele dura mais tempo. Uma síntese da Sardenha num único dia. Em Sassari, épocas e personagens se cruzaram bem na nossa frente numa importante manifestação da cultura desta ilha que se julga quase um continente. A cavalgada sarda exibe tudo o que dá orgulho à população. Os trajes populares, objetos como as famosas joias em filigrana, uma invenção de prestígio, comida, sempre comida, e música. Grupos tradicionais de carnaval, como os mamutones, alegram o público. A cavalgada sarda nasceu no início do século XVIII, com o fim da dominação espanhola. São evoluções belíssimas com cavaleiros que parecem verdadeiros acrobatas. Parrilheiros que voam até de ponta cabeça. O fascínio dos sardos pelos cavalos é antigo. Este animal está presente em todas as manifestações populares daqui. Nas parrilhas não vencem só os cavaleiros, mas os cavalos também. Lúcida aos 110 anos de idade. O incrível depoimento da mulher que foi amamentada por uma cabra e a deslumbrante gruta de Netuno. É daqui a pouco.
Na terra seca da Sardenha, viajamos entre paisagens verdes, até chegar a Alghero, no noroeste da ilha. Uma riviera de corais que foi ocupada por catalães e é conhecida como a Barcelona da Itália, onde os fins de tarde trazem felicidade e crianças são vistas com mais frequência do que no resto do país. Daqui se pega o barco para a Gruta de Netuno, a mais deslumbrante da Sardenha. O capitão nos diz que o dia hoje é fabuloso e que nós tivemos sorte. Passamos pela montanha de Capocaccia com o seu farol a 170 metros de altura. 300 milhões de anos atrás, a Sardenha era grudada na Toscana e na Córcega. Quando avistamos a Gruta de Netuno, vimos que fica no nível da água, em mar aberto. Foi descoberta por pescadores que iam descansar ali. As cores se revelam já na entrada e mudam com a passagem de luz. As formas também vão se modificando. São rochas calcárias. O verde vem das estalactites criadas ao longo do tempo pela água da chuva que destila na montanha. A Gruta de Netuno vem lá da pré-história. Estudos concluíram que desde a sua formação se passaram mais de 2 milhões de anos. Impressiona pensar que o homem primitivo viveu nesta caverna imensa que tem 4 quilômetros de extensão. O guia se move com familiaridade e parece não sentir o efeito dos anos. Posso perguntar a sua idade? Fiz 81 anos em 8 de maio. Sério, o senhor está muito bem. Enquanto houver saúde, haverá vida. O mar é vida. A Sardenha oferece ao mundo muitas pessoas idosas e centenárias. Eu espero chegar lá. Um dos grandes mistérios da Sardenha é a sua população longeva, 3 vezes mais numerosa do que na média europeia. A particularidade aqui é que os centenários têm muito boa saúde. E foi numa clínica em Alghero que tivemos a honra de passar uma tarde com aquela que foi a mulher mais velha da Sardenha e lúcida até o fim. Giovannina Pistida nasceu em 1908. Na Primeira Guerra Mundial, ela tinha 7 anos. Quando a conhecemos, ela já estava com 110 anos de idade e todos os seus filhos tinham morrido. Ela vivia do afeto dos netos e bisnetos e da admiração de muitas autoridades. Dona Giovannina me contou uma história inacreditável, que não é incomum nesta ilha distante. Foi amamentada por uma cabra. A minha mãe morreu quando eu tinha 6 meses. A minha avó e minhas tias então trouxeram uma cabra para casa. Ela me amamentou por 6 ou 7 meses. Quando a cabra tinha muito leite, descia sozinha da montanha e vinha aqui, levantava a pata e me alimentava. Como se fosse uma pessoa. O leite de ovelha, que faz o queijo pecorino, está sendo estudado como um poderoso anticolesterol por causa de alguns bacilos. Tanto o queijo como o leite estão presentes na vida cotidiana da maioria dos centenários sardos. Quando eu ordenava o rebanho, tomava quase 1 litro por dia. Passar uma manhã no bar Zona Azul, em Vila Grande, é um programa para nunca mais esquecer e que nos fez sentir muito jovens. Feito especialmente para centenários ou para quem está chegando perto de completar 1 século de vida, como o Zio Michelino, que tem 99 anos e quanti mesi? 5 meses. Camminato molto e lavorato molto. Andei muito e trabalhei muito, cortei muita lenha, aqueci a cidade inteira porque eu tinha força.
Vila Grande é uma das 5 cidades da chamada Zona Azul, as mais longevas do mundo, e trata os que passam dos 100 anos como um patrimônio. Aqui se registra o maior índice de homens centenários do planeta em relação à população. Na terra da longevidade, quem está cruzando a fronteira dos 100 anos pode se permitir alguns excessos. Michelino não despreza a gordura do presunto cru, nem a bebida que o acompanhou a vida inteira, o vinho da uva canonal da Sardenha, que ele consome um pouquinho mais do que as recomendadas 2 doses por dia. Viemos procurar um dos homens que mais conhecem centenários no mundo. Hanno questo grande equilibrio. O professor Deiana diz que os centenários sardos possuem um grande equilíbrio. Todos eles têm um bom temperamento, são generosos e, como resultado, recebem a generosidade da natureza. E todos eles têm uma crença religiosa. Acreditar em algo também leva você a acreditar na vida. Os murais de uma cidade que conseguiu vencer a violência e o surpreendente Jardim das Esculturas Musicais. É daqui a pouco. Uma das regiões mais fechadas, a Barbádia, entre as montanhas, entrou para a história italiana pela sua arte de rua, cheia de significado, e por um fenômeno parecido com o que aconteceu no Brasil. O muralismo sardo começou em 1969, aqui em Orgosolo, com cenas da vida cotidiana, como essas donas de casa, e com as histórias do cangaço e do banditismo sardo. Os briganti italianos eram como os cangaceiros do Brasil. Bandidos da zona rural que roubavam, extorquiam, matavam e clamavam por justiça social. Aqui também existe o drama da seca, como no Nordeste brasileiro. Mais tarde, nos anos de 1980, começou aqui uma prática de sequestros que a Sardenha exportou para várias regiões do mundo, inclusive para o Rio de Janeiro. A pintora Lina Sana, que retrata mulheres e personagens populares, cresceu com esse banditismo. Ela diz que eram pessoas da própria comunidade. Não que a população gostasse disso, mas de uma certa maneira apoiava os bandidos. Hoje isso não existe mais. Nós também evoluímos, disse ela. Encerramos a viagem num jardim de esculturas feitas com o maior símbolo da Sardenha, a pedra. Os monolitos foram esculpidos pelo artista plástico Pinuccio Sciolla e hoje é a filha que mostra ao mundo as obras deixadas pelo pai. E de cada uma delas, no jardim sonoro, libera delicadamente um tipo de música. Ele quis destruir aqueles conceitos usados para a pedra como dura, rígida, sem alma. Ele amava fortemente a sua terra, a Sardenha, e penso que esta herança de grande respeito pela natureza pertença a todos. A pedra, para os sardos, significa memória, porque contém os sinais deixados pelos povos antigos. E os povos antigos, para os sardos, assim como seus centenários, são uma referência não só do passado, mas também do futuro. Se você quiser saber mais sobre a Sardenha, acesse o nosso site. Você fica agora com a seção Globoplay, a série Jogo de Espiões. Um ótimo fim de semana para você e a gente se vê na próxima sexta.
Chegou a hora de conhecer outra razão pela qual Orgóssolo ganhou fama: o porquinho assado. Tantos leitões juntos, ardendo no espeto. Crocantes, uma imagem inédita para nós. O sardo Gaetano Cossu passa amanhã numa temperatura de quase 60 graus. Demora de 4 a 5 horas para assar, disse ele. Sem sal, o sal é colocado mais tarde, quando se corta para comer. O prato nacional da Sardenha é sempre motivo de festa e evoca uma culinária muito antiga. Há 5.000 anos antes de Cristo já se criavam porcos nesta ilha. A Sardenha fornecia os leitões para os banquetes dos imperadores romanos.